Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre algo que precisa ser falado. Pelo menos na minha cabeça precisa. Que é o famoso, eu estou muito ocupada. Nossa, essa semana, mulher, tu não vai acreditar. Tá muito corrida, eu não tenho um final de semana livre, nem um espaço na agenda, eu tô muito ocupada, que isso, que aquilo. Que é o quê? Nada mais do que um mecanismo, uma estratégia de fuga, evitação, o nome que a gente quiser chamar. Refletindo com os meus botões, eu percebi que eu sou uma pessoa um pouco ocupada. Em minha defesa, eu sempre gosto de estar aprendendo algo novo, eu não tenho problema nenhum. Tudo que eu vejo na internet eu quero fazer, né? Sabe aquela pessoa que vê tudo na internet e quer comprar? O que eu vejo tudo na internet eu quero fazer. Eu vejo um quadro de pintura, eu quero fazer. Eu vejo um hobby diferente, eu quero fazer também. E aí eu vou organizando os espaços livres na minha agenda e eu vou preenchendo. Tanto que eu brinco, né? Que se eu fosse herdeira, não precisasse trabalhar, eu iria ser colecionadora de diploma. Por quê? Porque eu adoro aprender. Então, quero usar esse contexto em minha defesa para o desenrolar do vídeo, tá? Com isso, né, refletindo sobre estar sempre muito ocupada, eu comecei a perceber algo, que nem sempre eu estou extremamente ocupada porque eu quero ou porque eu gosto, mas eu estou ocupada também porque eu estou fugindo, sabe? Estou usando isso como desculpa para não lidar com coisas que precisariam ser lidadas? Ai, Cris, mas como é que você chegou a essa reflexão? Primeiro, alguns feedbacks, mas segundo, tá? Eu sempre digo para minha mente o seguinte, Cris, se tem alguma coisa que eu preciso curar, me mostra. Me mostra, fala comigo, me manda um sinal, sabe? Porque você tudo vê, tudo sabe, que eu chamo de Cris o meu inconsciente, tá? Eu digo que ele vê tudo, sabe de tudo, entendeu? Tem todas as memórias de tudo, as coisas que eu evito, as coisas que eu quero esquecer, ele vai lá e taca na minha cara, entendeu? Então eu sempre digo para ela assim, Cris, se tem uma coisa que eu ainda preciso resolver para chegar no nível X, eu preciso que você me mostre. E aí, sabe o que é legal? Ela sempre me mostra, tá? Às vezes eu tô, sei lá, tomando banho e ela fala, não, 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 não. Ela não fala, tá, gente? É um pensamento que passa na minha cabeça, mas eu digo assim, pá, é isso. Nossa, fulano de tal fez tal coisa, me deixou muito chateada, por quê? Aí eu pergunto pra ela, solto, aí eu tô lá, sei lá, vendo um podcast, pá, a pessoa fala exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Aí eu tô lá com uma dúvida sobre uma decisão tomar em tal coisa, me envolvo numa conversa, numa reflexão, num pensamento, ou tomando banho, ela vai lá e diz assim, caminho X. E sabe, gente, a gente também pode chamar muito isso de intuição, tá? O que quiser, Deus, seja o que for. E aí, o que ela fez? Me mostrou que o fato de eu estar sempre ocupada é porque eu não quero lidar com algumas coisas. E o espelho da vez é o que? A dificuldade que eu tenho em conhecer pessoas amorosamente ou fazer novas amizades. Porque na minha cabeça eu já tenho todos os amigos que eu preciso, sabe? Eu não preciso de mais gente. Não preciso, pra mim tá bom. Mas amorosamente, sim, no futuro eu vou precisar de alguém para realizar alguns sonhos que eu preciso que envolva alguém, né? Não necessariamente que a gente precisa da pessoa em si, a gente precisa de algo que ela porta. É. Mas, né, sempre bom ter uma pessoa, né? Pra que fazer o negócio sozinha se a gente pode dividir? E aí, nisso tudo, eu tava conversando com alguém que tava assim, nossa, Cris, você tem que sair mais de casa, aproveitar mais o sul, tem praia, tem umas baladas muito legais, e que isso, que aquilo outro. E eu falei pra pessoa, sim, sim, eu tô fazendo movimentos pra isso, sabe? Eu percebo que eu tô melhorando, eu só preciso me organizar, que não sei o quê, blá, 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 blá. E aí contei pra ela, criei um canal no YouTube, então pensa assim comigo. Vai fazer 6 meses, eu acho que já tem 4 meses que eu tô postando vídeo no YouTube. Por aí. Então, assim, pensa que, ó, que há 4 meses minha mente veio e me respondeu, porque essa reflexão veio recentemente na minha cabeça. Veio recentemente na minha cabeça. Mas essa pessoa me devolveu o seguinte, né? E aí eu contei pra ela, volta, porque eu acho que eu me perdi.
que eu tinha criado um canal no YouTube e ela me falou o seguinte: Cris, mas isso não é incongruente? Porque você disse que você está organizando, está buscando ter mais tempo livre na tua agenda e tu me cria um canal no YouTube que envolve criar roteiro, gravar, editar. Eu vou te dizer algo, eu percebo que toda vez que você tem um tempo livre, você vai lá e coloca uma atividade. Eu nem preciso dizer pra vocês, né? Não tinha argumento, não falei nada, só disse, pois é, faz sentido. E aí, recentemente, eu devo ter visto alguma coisa que eu não me lembro, que essa reflexão veio à tona e eu comecei a pensar, né? Poxa, é verdade, toda vez que eu tenho um tempo livre, eu percebo que eu vou lá e boto algo no lugar. E aí me vem dois pensamentos, tá? Tem esse que que eu vou elaborar junto com vocês no vídeo, mas tem um outro que depois também eu fico pensando, né? Nós mulheres, a gente também tem uma questão de servir, servir, servir. Então eu percebo que a gente também busca sempre se manter muito ocupada, porque é como se a gente não devesse ter tempo pra gente ou fazer nossas coisinhas, sabe? Gera uma culpa se a gente fica sem fazer nada. Então isso é um caminho que eu não pensei por esse lado. Pensei pelo lado que eu vou discorrer no vídeo, mas eu só quero dizer que tem essas duas possibilidades. E aí, o que eu comecei a pensar, né, gente? Que, poxa, eu tô solteira há um tempo. E eu vou ser sincera com vocês, eu gosto da vida que eu construí, assim, ó. Eu amo a vida que eu tenho. Tanto que em um dos vídeos eu falei, né, que eu tava conversando com uma amiga que também é psi, tava numa incongruência entre conhecer alguém novo, porque eu não podia conhecer alguém novo antes do meu intercâmbio, que isso, que aquilo, porque eu gosto da liberdade que eu tenho, eu vejo que eu solteira, tudo só depende de mim, sabe? Eu posso fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, e eu posso não fazer nada. E não tem aquele desgaste de relacionamento, porque cá entre nós, né, gente? É um desgastezinho. É gostoso, mas em ficar solteira e casar é um desgastezinho. Tanto que quem tá casada diz o quê para as pessoas solteiras? Eu, pelo menos, escuto muito. Ai, fica solteira mesmo, porque casamento e filho só dão trabalho. Aproveita que você estuda, tem seu dinheiro, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, dadas essa evidência, eu amo a vida que eu construí porque eu posso fazer tudo que eu quero. Só que aí que vem o desconforto. Eu vejo que ser independente é muito gostoso, mas eu percebo que às vezes a gente fica tão boa e não precisar de ninguém que começa a ter medo de precisar. E eu vejo que é exatamente isso que está acontecendo ou aconteceu comigo, porque eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Porque penso eu que conhecer alguém novo é deixar essa pessoa entrar na sua vida, é deixar ela conhecer partes suas, é dividir tempo, é organizar rotina, é compartilhar, assim, visão de mundo, planos, seus hobbies em si. Mas dentro disso, penso eu, que tem uma parte assustadora que é se eu deixar alguém entrar e essa pessoa for embora depois. Porque eu, solteira, não preciso lidar com ninguém embora, mas e depois que eu passar a gostar, colocar essa pessoa na rotina e ela foi embora? Ok, que eu também penso que existem coisas que a gente não pode controlar, né? Eu penso. Lembra, tem um vídeo que eu também falei, ou eu vou falar, que a vida às vezes vai te direcionar e às vezes o direcionamento é uma pessoa sair da sua vida. Mas sabe, mesmo assim, pra mim, é seguro não deixar ninguém entrar. E aí eu vejo muito que por fora existe, eu tô muito focada em mim, muito focada nos meus planos, muito focada nisso, muito focada naquilo. Eu lembro que no começo isso era uma verdade muito absoluta. Quando eu comecei a empreender, eu dediquei todas as minhas forças para poder empreender. E aí lembro que isso durou muito assim, arduamente, até 24, e depois de 24 eu paguei um intercâmbio, aí eu passei 2025 pagando o intercâmbio, mas eu já lembro que aí algumas coisas já tinham se estabilizado, né? A rotina, né? Não precisava fazer tantos movimentos que os pacientes vinham mais por indicação. Agora em 2026 eu tenho esse movimento dos pacientes ainda continuarem vindo por indicação. Então, teoricamente, as coisas meio se estabilizaram. Então, assim, eu ainda assim percebo que eu estou muito focada em mim, muito focada nas minhas coisas, mas eu percebo que eu também já posso soltar o pé em algumas coisas
E aí eu vejo que essa questão de estar sempre ocupada também gera como se fosse uma autoproteção. E dentro da psicologia a gente tem áreas que falam justamente sobre isso, né? Um deles é o mecanismo de evitação, onde a pessoa se mantém constantemente ocupada para não precisar entrar em desconforto com algumas áreas da vida que talvez não esteja ok. Mas isso não quer dizer, tá, gente? Se você é uma pessoa muito ocupada mesmo, isso não quer dizer que você tá fugindo de alguma coisa. Ou na verdade quer, porque eu acho que todo excesso em algo, ele sempre costuma tá escondendo uma falta de um outro algo, sabe? Mas talvez dentro disso vale a pena a gente sentar e se perguntar o seguinte: o que acontece com você quando você para? Quando você não tá fazendo nada? Você realmente consegue sentar e só ficar ali? Ou você já pensa logo em seguida, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estudar? Ou você pode, sei lá, talvez pegar as redes sociais e ficar assim, ó, se identificou, né? E se você se identificou, tá tudo bem, não é o fim do mundo, mas eu falo pra você sentar e observar. Porque assim, talvez você realmente seja uma pessoa bastante ocupada, mas talvez quando você tira o pé, o que que aparece? Sabe quando você só fica quietinha? Aparece o quê? Uma mistura de tristeza, solidão, carência, um medo, uma saudade e esses momentos eu digo que é extremamente necessário, porque eu digo que é em processo de dor que a gente começa a sentar e se conhecer um pouquinho melhor, porque se tivesse tudo ok, a gente não ia mexer. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu não fico mexendo em time que tá ganhando, tá? Se eu só começo a mexer nas coisas quando eu vejo assim, isso aqui não tá tão bom, eu preciso ficar mexendo ali as coisas para poder ajustar. E falando em ajustar, depois que eu comecei a ter essa reflexão de que talvez o fato de eu me manter muito ocupada significava que eu não estava olhando para algo, e eu percebo que esse algo é conhecer pessoas novas, eu comecei a fazer alguns movimentos que é o quê? Deixar pequenos espaços vazios na agenda. Seja para dar uma caminhada, tomar um café, sabe? Eu não sei você, mas às vezes eu dou uma enrolada assim em me encontrar até com as minhas amigas, tá? E fica assim, ai, tem que ir, que não sei o quê. Aí eu fico jogando lá pra frente pra ver se dá tempo de eu desistir, não. Agora, durante a semana, eu tenho um tempo livre na qual é pra fazer isso que eu falei pra vocês, um café, uma caminhada, por exemplo, me inscrevi na academia. Se eu só vou a passeio e ser turista, eu não sei, mas eu sei que eu me inscrevi na academia. É uma oportunidade de sentar, conhecer pessoas novas. Tenho frequentado locais diferentes. E dentro disso, eu busco me perguntar, né, o que que eu tô sentindo, como que foi aquela experiência para mim? Tem uma outra coisa que eu também gosto muito de fazer, que é escrever. Sobre coisas aleatórias, ou às vezes, assim, eu me pergunto, o que que eu tô evitando com isso? Por que que tal coisa acontece? Eu não sei se é mal de psi, tá? Mas além de terapia, eu também sou uma pessoa que eu faço terapia comigo mesmo. Às vezes eu fico pensando assim, o que está acontecendo agora? Por que tal paciente despertou tal coisa? Por que tal coisa aconteceu? Por que você ficou desconfortável naquela conversa? Sabe? Eu vou escrevendo e vou deixando vir. E por que eu gosto disso, tá? Porque eu percebo muito que a gente é mestre em conhecer o outro, né? Se você é casada, você vai saber certinho a comida do teu marido, mas às vezes você não para se conhecer, para saber qual que é a tua comida favorita, as tuas coisas, sabe? As tuas coisinhas, o tipo de cabelo que você gosta, o tipo de cor que você gosta, sabe? Muitas vezes você sempre entra no tanto faz, então eu gosto muito de escrever, porque na escrita tem uma oportunidade também de entender o que se passa na minha cabeça. Porque aí pensa, né? Nós temos uma parte consciente e a gente tem uma parte inconsciente. E essa parte inconsciente é onde fica tudo. Não é sempre que eu consigo acessá-la, mas eu percebo que eu acesso ela muito quando eu tô escrevendo. Porque como a escrita é livre, vai aparecendo algumas coisas. São coisas simples que eu faço, mas em si não é tão simples assim, tá? E aí, dentro dessas escritas, eu comecei a perceber o seguinte, né, Cris? O que foi que tá, né, acontecendo aí com você? Eu percebi muito o quanto eu idealizei esse momento de conhecer alguém, de que como seria. Eu não sei se foi muito a fanfic do término, de me formar na igreja e de me batizar, e aí assim, eu quero que Cristo prepare um marido para mim, que ele vai achar meu coração. Tanto eu lembro de eu fazer uma oração pedindo para Deus esconder o meu coração, e aí eu lembro que
Até o ano passado, assim, ok, acredito na minha oração, tá? Mas, assim, eu esconder o meu coração dentro de casa, entendeu? Como se a pessoa fosse aparecer na porta da minha casa, e de fato acontece, tá? Mas entendo eu que sim, que a gente precisa orar e ter ação para viver algumas coisas. Dentro disso, eu também tive uma outra percepção que na minha cabeça eu estava super aberta para conhecer alguém novo, mas eu não estava, porque além de proteger todos os espaços, eu nunca fazia uma autoexposição que pudesse me machucar. Tipo, eu sempre me camuflava, acho que é assim que se fala. Tava sempre sendo meio camaleãozinha. Sim, não gosto de admitir isso, mas existe uma frase que eu escutei uma vez que faz sentido. Errei, fui Neymar, entendeu? Fui Neymar e agora eu tô aqui pra reconhecer o meu pecado. Se é que a gente pode chamar de pecado, né? E sabe também as reflexões que eu cheguei à frente disso? Que não é só porque eu reconheci isso agora que eu preciso sair correndo atrás de conhecer alguém. Não, não vou fazer isso, também não é o meu perfil. Mas eu preciso começar a deixar fluir. Deixar, sabe, parar de fingir que eu tô falsa aberta e realmente tá aberta. E aí envolve o quê? Aceitar mais os convites, não ficar mais dando desculpa, começar a fazer movimentos que vai aos poucos me tirando da minha zona de conforto. E se você está passando por isso, eu quero te dizer algo que eu também disse essa semana, né? Que existem alguns desconfortos que a gente vai ter que sentar em cima e deixar, cara, vem, quero entender. Me prova, né? Que é isso mesmo, sabe? Me prova que é tão ruim conhecer pessoas, me prova que é tão ruim sair mais de casa, sabe? Às vezes eu vou ter que sentar e bancar o desconforto para conseguir viver aquilo que eu também quero viver, porque é muito boa a vida que eu construí. Mas eu entendo que eu também tenho sonhos, né? Eu quero ter uma família, penso em ter filhos, mas isso também vai acontecer se eu também estiver disposta a me expor mais, a conhecer mais, a saber mais. Então, se você é uma pessoa que usa muito a desculpa de estar muito ocupada para não fazer ou não viver algumas coisas que você quer viver, eu quero que você se faça uma pergunta. Eu estou ocupando o meu tempo com isso porque eu quero viver isso ou porque eu estou fugindo de alguma coisa? Porque aí muda, né? Uma eu quero viver e a outra eu quero me manter ocupada para não precisar lidar com aquilo. E talvez voltar para si nesse vídeo seja: não é fazer menos, não é fazer mais, mas é fazer por escolha. É sentar e deixar as portas abertas. Porque talvez existem coisas que você quer viver na sua vida ou a vida também quer te dar. Mas para ela te dar ou para você viver, você também precisa deixar a porta aberta. E com isso, ver a mágica acontecer, ver o que acontece, ok?